Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o quarto episódio de MasterChef Profissionais Confeitaria. Gente, eu tô começando a achar que a produção fez um combinado com os participantes de que essa temporada tinha que ter fogo no parquinho, tinha que ter gritaria, confusão, porque não é possível, gente. Todo episódio tá um caos e a cada episódio tem uma briguinha. E a primeira prova da noite foi a que ela parece, mas não é. Quando tem vários objetos que são super realistas, mas na verdade são sobremesas. Sim, e foi exatamente isso que eles tiveram que fazer. Reproduzir objetos em sobremesa que fossem hiper realistas, tá? Precisava ser realista. E claro, né, pra dar aquele tchan a mais, a prova foi em grupo, né, e os grupos foram. O primeiro grupo da noite foi a Juliana, o Léo e o John Lee. E lembrando que o Léo escolheu Juliana e John Lee. Gente, o Léo, ele tá mostrando que ele é um ótimo estrategista. Porque na semana passada, ele tinha escolhido a Juliana, né, e no primeiro episódio ele não tinha escolhido a Juliana. E aí, como a Juliana foi boa semana passada, ele já tá começando a querer, né, se alinhar com ela novamente. E o John Lee a gente sabe também que é muito bom no que faz. Lembrando, tá, que o Léo escolheu os outros grupos também. E o segundo grupo foi Luísa, Letícia e Ítalo. Apesar deles terem entregado um bom trabalho, assim como o grupo do Léo, gente, houve um pouquinho de embaraço ali entre a Letícia e a Luísa, principalmente. As ideias delas não estavam batendo, tá? E eu senti que o Ítalo, ele tentou dar aquela segurada. Mas tiveram momentos em que o Ítalo também se incomodou com as atitudes da Luísa. A Luísa tava bem pra frente, tá? Ela meio que assumiu ali a liderança e queria ditar ali como todas as coisas deveriam ser. E o terceiro grupo foi formado por Ramiro, Natan e Marina. E aqui, meus amigos, é onde o bicho começa a pegar. Sim, gente, foi um caos a prova deles, tá? Eles não tiveram uma boa entrega, não ficou realista o prato deles. E houve uma treta gigantesca entre Natan e Marina. Natan, como sempre, né, à frente das coisas, querendo dar a opinião dele, né, se impondo em relação ao que o grupo tava fazendo. Mas a Marina também não fica pra trás. Ela quis, né, tomar ali a liderança da equipe. No final das contas, a escolha dela foi a escolha que prevaleceu. Eles fizeram o que ela tinha dado como ideia. Mas eu tenho uma observação muito grande a fazer aqui, que foi que nas outras provas o Natan, ele tava com tudo, assim, tipo, ele falava acima de todo mundo. E eu senti que nessa prova ele deu uma recuada em relação à Marina. Sabe aquela coisa de cachorro que late não morde? Então, o Natan, ele até tentou se impor, mas a partir do momento que a Marina começou a colocar, né, as ideias dele, a cinturinha começou a dar os passinhos pra trás, né, e ele ficou super incomodado. Inclusive ele falou sobre isso nos depoimentos e também depois, antes da segunda prova, que eu já vou explicar pra vocês, eles tiveram uma discussãozinha ali na hora de justificar o porquê que o prato deles não tinha dado certo pros chefes, tá? E o grupo vencedor dessa primeira prova foi o grupo do Léo, né, do John Lee e da Juliana, tá? Eles tiveram um destaque e eles subiram pro mezaninho. Vamos pra segunda prova do episódio, a prova de eliminação, tá? Teve um chefe convidado, que agora eu não me lembro o nome dele, mas pelo que eu entendi, ele é bem renomado, ele é bem FODA no que ele faz. Pois bem, os participantes ficaram bem, assim, impressionados de verem lá, admirados, enfim, toda vez que eles recebem alguém, eles ficam dessa forma. E a missão deles à noite era fazer confeitaria vegana. Gente, se vegetariana já é difícil, imagina vegana. E não foi só isso não, tá? Eles tinham alguns procedimentos que eles precisavam fazer, que era obrigatórios, que era ter uma mousse nessa sobremesa, uma ganache montada e um biscuit. Durante essa prova, deu pra perceber que eles estavam bem nervosos, tá? Principalmente Letícia e Marina. Sim, Marina deu uma desestabilizada, tá? Não sei se foi a primeira prova, se foi a discussão com a Renan, se ela ficou com uma raivinha no coração, mas deu pra perceber que ela tava um pouquinho desestabilizada, tá? No final, nós tivemos Luísa como vencedora dessa prova, vocês acreditam? Ela foi o destaque, tá, da prova. Ela foi elogiada pelos chefes em relação à entrega dela, principalmente pelo chefe convidado da noite. E deu pra perceber que ela não tava esperando. Eu confesso que eu ainda tô tentando entender a Luísa, tá? Antes eu achava ela bem séria, bem assim, focada no que ela tava fazendo. Eu ainda acho ela focada, mas também acho que ela tá um pouco puxa-saco, sabe? Um pouco assim, parece que ela tem uma necessidade de chamar atenção. Então eu ainda estou avaliando se eu gosto dela ou não. Não posso deixar de falar também que o Ramiro foi um destaque, tá, dessa segunda prova. Ele também teve uma boa entrega.